Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam a Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos colocar hoje, mais uma vez, diante do Evangelho. Até mesmo para nós vermos o que é que está acontecendo aqui. Diante dessa pergunta que Jesus está colocando para os seus seguidores. Jesus ele está caminhando, nós não podemos esquecer disso, para Jerusalém. Ele está agora a alguns passos, alguns dias, para ele morrer e ser crucificado. Aqui o Evangelho começa dizendo o seguinte, que uma multidão, ou melhor, grandes multidões, acompanhavam Jesus. Mas por que essa multidão estava assim acompanhando Jesus, indo atrás dele, com tanto entusiasmo, com tanta empolgação? Ora, diante de tantas coisas que Jesus havia feito, multiplicou os pães e os peixes e alimentou 5.000 pessoas. Curou várias pessoas, inclusive o cego Bartimeu. Entrou na casa lá de Zaqueu. Tantas outras situações que foram acontecendo. Então as pessoas, vendo Jesus fazer todas aquelas coisas, eles disseram assim: bem, encontramos a pessoa que vai resolver todos os nossos problemas. Aí grandes multidões iam atrás dele. Quem é que não quer uma pessoa assim, né? Qualquer problema é só chegar, pedir, ele vai lá e resolve. Aí vai todo mundo atrás. É interessante que o Evangelho diz assim, que quando Jesus percebeu que aquela multidão inteira estava atrás dele, ele se volta para a multidão. Então imaginemos assim, Jesus está andando, a multidão está atrás. Agora ele se volta para a multidão e ele diz isso. Estamos no capítulo 14, versículo 26. Ele diz: se alguém vem a mim,
mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Tanto que Jesus, quando ele está indo, ele começa a dizer para os discípulos assim: olha, o Filho do Homem está se aproximando de Jerusalém. Agora ele vai ser entregue. Eles vão judiar do Filho do Homem. Vão matar o Filho do Homem. E ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Aí Pedro diz o seguinte: não, nós não vamos permitir que isso aconteça com o Senhor. Aí Jesus disse: cala a boca, Satanás. Não que Pedro fosse Satanás, mas ele está dizendo: olha, cala a boca, porque isso que você está dizendo não é o propósito do Pai para a humanidade. Eu preciso passar por isso. Você não pode me evitar. Não me evite, cale a boca. Não vem com esse instinto de proteção não, porque eu preciso passar por isso para salvar a todos. E ele tinha que passar pela cruz. No tempo de Jesus, quem dominava, o império que dominava, eram os romanos. Os romanos, eles faziam o seguinte: para que as pessoas estivessem sob o domínio deles, eles crucificavam as pessoas bem na entrada da cidade. Por isso que lá fala, né, que quando Jesus foi crucificado, levaram Jesus para fora da cidade. Então imagina, se uma pessoa ia contra o que os romanos queriam, os romanos crucificavam a pessoa do lado de fora, para quando as pessoas passassem por ali, elas vissem. Então, quando as pessoas passavam, que viam, elas ficavam com o quê? Com medo. Então, na cabeça deles estava assim: bem, nós não vamos fazer aquilo que os romanos, o que é contrário ao que eles ensinam, senão nós vamos acabar, crucificado. Então as pessoas tinham medo dos romanos. Deus me livre de uma coisa dessa. Agora eles estão seguindo um mestre que ensina as coisas que vão contra o poder romano, o império romano. Jesus vai totalmente contra. Então Jesus para agora e diz assim: bem, vocês já viram que eu alimentei vocês com peixes, com pães. Vocês se lembram daquela mulher encurvada que entrou no templo? Eu fiquei com tanta compaixão dela. Chamei, ela veio, ela ficou boa. Vocês viram, não viram? Vocês viram também tantas outras coisas que eu fiz. Agora vocês estão todos empolgados me seguindo. Olha, pense bem, viu? Pense bem. Então, se vocês querem seguir-me, dá uma paradinha, faça um cálculo. Vocês já viram aquelas casas que são construídas na areia? Então a casa que é construída na areia, ela cai. A que é construída na rocha, ela permanece. Então dá uma parada agora. Vocês já viram, eu provei para vocês que eu sou Deus. E sou Deus verdadeiro. Vocês acreditam que eu sou Deus? Sim, eu acredito, então tá bom. Então vocês vão ter que carregar a mesma cruz que eu carreguei. Vocês estão dispostos? Aquele que não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Porque para ser o meu discípulo tem que seguir os meus passos, tem que
morrer na cruz e depois ressuscitar. Vocês estão dispostos a isso? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje, gente. O segmento de Jesus da empolgação, do Jesus que faz os milagres, daquele Jesus que me liberta, do Jesus que quando eu peço as coisas no momento de dificuldade Ele me dá, que quando eu estou sem paz no coração, aí Ele me dá paz e eu fico com muita paz. Esse é o segmento das multidões. Na hora que Jesus faz prodígios, as multidões vão. Mas na hora que Ele pega a cruz, quem é que fica? Só Jesus, só Maria e João. Todos os outros foram embora. Quem é que quer ser crucificado? Me diga. Ele disse assim, que aquele que quiser preservar sua vida vai perder. Eu pergunto para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, quem é que quer ser crucificado, gente? Eu não quero, não. Vocês estão pensando que eu quero? Eu não quero, não. Eu tenho medo. Você acha que o poder romano, colocando uma pessoa crucificada na frente da entrada da cidade, da saída da cidade, encontrar uma pessoa lá crucificada porque não faz o que o poder romano quer, e diz assim, se você continuar desse jeito, é ali que você vai terminar. Você pensa que isso é fácil? Seguir Jesus assim? Não. Eu quero o Jesus das curas e das libertações. É esse que eu quero. Mas o Jesus da conversão, da mudança, do segmento, aquele Jesus que nos leva a entender que não é fácil o segmento dele. Esse Jesus da renúncia, de ter que largar tantas coisas para ter que ficar com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é difícil. Só sobra Maria e João, mais ninguém. Cadê Pedro, que disse que ia salvá-lo? Cadê os outros? Cadê Tiago, que mandou descer fogo do céu? Está onde? Mandou descer fogo do céu porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito. Então o Senhor mandou descer fogo do céu agora. Mas esse Jesus da cruz dá medo. É melhor se esconder. É melhor desaparecer. É melhor sumir. Não, esse não. E no final ele repete de novo. Se vocês não renunciarem e não levarem a cruz, vocês não são dignos de serem meus discípulos. Será que nós estamos preparados para isso? Durante mais de 30 anos o Monsenhor Jonas vem nos preparando para isso. Mais de 30 anos. Existe um povo, porque os mais novos não. Os mais novos, assim, da renovação carismática, assim, eles não pegaram o Monsenhor nesse tempo, não. Mas os mais antigos, os mais antigos estão preparados para isso, porque o Monsenhor preparou para isso. E eles estão aí, não é que eles estejam assim, estou esperando que isso aconteça. Não, com frio no coração, mas sabe que isso vai acontecer, porque isso é bíblico, isso é evangélico, está no Evangelho.